Bom dia. Bom dia, mais uma live do Devocional na Prática que nós estamos iniciando. Bom dia, Michele, Andréia, Kelly, Marcos, bom dia, Vivian, bom dia, paz. Mais uma manhã, 7 horas da manhã, e a gente iniciando essa live. Enquanto toca esse louvor que a gente está aqui escutando, da Raquel Malafaia, minha convidada de hoje, você vai adorar o Senhor. E eu vou pedir para você clicar aqui no seu lado direito, na setinha, no aviãozinho, como alguns chamam, e compartilhar com seus amigos. No mínimo uns 10 amigos você compartilhar. Enquanto a gente está ouvindo esse louvor aqui, de adoração ao Senhor, eu vou estar compartilhando aqui também. Tá? Vou pedir para você curtir, compartilhar. Tô aqui compartilhando também. Amém. Adore o nome do Senhor, glorifique a Deus nessa manhã, o engrandeça. Declare elogios para Ele, que Ele é o único, verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua vida. Inicie as suas manhãs sempre adorando o nome do nosso Deus. Estou aqui compartilhando. Peraí. Quero ser exclusivo para Ti, meu Pai. Cumpra, Senhor, os Teus planos na vida de cada pessoa que está aqui. Sonhos, desejos. Realiza na vida de cada um aqui segundo a Tua vontade. Adorarei. Tô aqui, ó, clicando aqui nos contatos aqui, compartilhando. Adorarei. Se derrame na presença de Deus nessa manhã. E adore. Nós Te amamos, Senhor. Te exaltamos. Tu és glorioso, poderoso, único na nossa vida. Único Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Só Tu és digno de ser adorado através da nossa vida, pela nossa vida. Nós Te amamos. Já mandou um beijo para Deus, como minha mãe fala? Um beijo, Deus, eu Te amo. Eu Te louvo. Adore ao Senhor. Tenha a prática de iniciar o seu dia adorando aquele que te permite viver o dia. Não só agradecer, mas adorar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus. Bom dia, Gisele, Luciane. Se derrame aos pés do Senhor. Cumpra, Senhor, Teus planos, desejos, sonhos nas nossas vidas, de acordo com a Tua vontade. Realiza os desejos do nosso coração de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Assim deve ser a nossa oração, né? Que o Espírito Santo cumpra na nossa vida as vontades do Pai, porque as vontades dele são sempre boa, perfeita e agradável. Bom dia, Ana, Gabriela, Vitória. Adorarei, Senhor. Gente, não louvar assim,
só na igreja com todo mundo. Não dá pra cantar sozinha não, mas adorar eu adoro, né? Eu te adoro, meu Pai, eu te amo. Tu és único na minha vida. Amém. Amém. Esse louvor aqui da Raquel Malafaia, né? E como eu sempre faço, quem tá acostumado a assistir as minhas lives lá desde o ano passado, eu sempre coloco um louvor. A gente acabou, né, de iniciar aqui a nossa live com louvor de adoração, louvor da Raquel Malafaia, Adorarei, né, que hoje é a nossa convidada. Você iniciar suas manhãs, tem essa prática, né, de independente como você esteja, você pode estar se sentindo mal, você pode estar passando por momentos ruins, de aflições, ansiedade, desânimo, mas tenha a prática de iniciar o seu dia adorando o nome do Senhor, adorando o nome daquele que te permite viver esse dia. Tenha certeza que independente da situação que você estiver, você já vai enfrentar o dia de uma outra maneira, né? Então adore a Deus, adore pelo que Ele é, né, na sua vida, e não só pelo que Ele faz. Então adorar pelo que Ele é tá no momento de desânimo e você não deixar de adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Bom dia. Eu já vi que a Raquel, minha cunhada, ela já entrou. E como eu sempre falo no início, a gente está baseando, né, essa nova temporada, vamos dizer assim, dessa série de lives do Devoção na Prática, a gente está baseando no meu livro, que eu lancei no final de junho pela editora Central Gospel. Devoção na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. E eu estou fazendo um pouco diferente dessa vez, né? Todas as lives estão sendo salvas, só que aí eu salvo lá no meu canal do YouTube, né? Então, se depois você quiser ver todas as lives que já aconteceram com a missionária Raquel Lima e com a minha amiga Juliana Pierre, elas estão salvas no meu canal do YouTube. E para acessar o meu canal, o link está aqui na minha bio do Instagram. E durante essa série de lives também eu estou fazendo, né, uma ação exclusiva durante essa série. Para quem quiser adquirir o livro, você coloca lá o site da Central Gospel Max. Eu coloquei aqui, fixei aqui nos comentários, né, o site. Tem também o link na minha bio. E lá no cupom de desconto você coloca Devocional 01, que aí você ganha um desconto especial que está acontecendo durante essa série de lives. Amém? Não vou me alongar mais aqui e vou chamar a minha cunhada, a Raquel. Deixa eu chamar ela aqui. Aqui, ó. Dei o convite, Raquel. Mandei o convite já aqui para Raquel. Bom dia, Gisele, Elaine, Marlene, Suzana. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Raquel, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, tudo na santa paz. Que bom, E graças a Deus. Fala. tá me ouvindo? Tá dando Tô, um eco aqui pra mim, não sei por quê. tô ouvindo bem. Não sei Tá você. ouvindo bem? Tô. Maravilha. Bom dia, pessoal! É 7 horas da manhã, né? Você já acorda cedo, mas aí não, né? Já tá É, acordo cedo, eu sou da manhã, então eu me sinto mais produtiva na parte da manhã. Pra mim é difícil ficar acordada à noite, mas chega um ponto da nossa vida que a gente é de qualquer hora. de jeito. Que a gente é para qualquer momento. Tô pronta, vamos embora. Raquel, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela sua vida, né? Agradecer por ter aceitado o convite. Eu, como não só cunhada, falo que, né, a gente se conhece, eu tinha desde os meus 13 anos, né? Eu tenho 36, então já tem alguns anos já. Vai revelar minha idade, vai revelar minha idade. E graças a Deus, né, além de família, você também se tornou uma amiga minha de oração, de intercessão. Então, Amém. agradecer porque eu conheço a sua vida de perto, eu sei quão corrida é, as demandas que você tem, né, está participando, né? E eu agradeço a Deus, porque, como eu falei um pouco fazendo de forma diferente essa série de lives, porque eu estou baseando no meu livro, né, o Devoção na Prática.
E antigamente, né, as lives eu um livro da Bíblia. E dessa vez eu baseei no meu livro também passagens da Bíblia, né? E eu sempre abordo aqui com a convidada uma oração e a convidada fica bem à vontade para falar sobre o tema dessa oração. Porque Amém. são orações que as pessoas vão encontrar aqui sobre diversos temas, porque eu dividi por assuntos, né? Respostas de Deus a cada oração aqui, né? Essas respostas estão baseadas em passagens da Bíblia, porque eu indico passagens da Bíblia aqui também. Então, a minha intenção com esse livro é justamente incentivar com o nosso momento a sós com Deus, com o nosso momento devocional, tá? E estar na palavra. E eu sempre fui uma pessoa nada pelos meus pais, assim ter momentos de escrever minhas orações. Então, eu sempre escrevo minhas orações, eu também tenho a prática de escrever, né? E eu falo que essas orações aqui, pessoas sem saber fizeram parte para que esse livro fosse construído. Principalmente pessoas da minha família, que sempre estiveram comigo nos vários momentos que eu já vivenciei, né? E você é uma delas. Então, eu falei, não, vou chamar a Raquel para também estar abordando algum assunto desse livro. Então, eu só quero te agradecer. Eu Oi, que pode falar. Olha, o pessoal tá falando que o som tá picotando. Eu vou ver aqui se a minha internet, que eu tô no Wi-Fi, vou ver se fica melhor nos dados de celular, porque muita gente tá falando que tá picotando, não sei se... Meu áudio, tá falando meu áudio tá cortando? Voltei aqui. Vamos ver se agora fica bom o áudio, porque você tava falando, eu tava entendendo, eu acho que muita gente não tava te ouvindo. Vê se melhorou aí, pessoal. Vê se melhorou aí. Bom, Thalita, eu agradeço. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Então, vai dar tudo certo a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus. Essa internet vai cooperar em nome de Jesus, até porque nós estamos aqui falando da palavra de Deus, falando de coisas que edificam. E assim, eu me alegro muito por participar dessa live. E eu quero dizer aqui, né, que como é importante. E eu quero dizer a você, Thalita, primeiro, obrigada. Obrigada por sua perseverança. Obrigada por você aceitar, por você assumir, se apropriar das promessas de Deus na sua vida, por você decidir, né, compartilhar daquilo que você tem vivido, das suas experiências. Não são todas as pessoas que falam tão abertamente das suas experiências e como é bom te ouvir, como é bom ver o seu testemunho, ver a sua perseverança, ver a sua dedicação, porque o que nós percebemos é que verdadeiramente servir a Deus e ter uma vida vitoriosa requer essa perseverança. É necessário essa insistência, é necessário esse esforço, é necessário essa dedicação, é necessário essa verdade, essa transparência, sabe? Quantas pessoas servem a Deus como algo religioso, e não é isso. Deus, ele quer o nosso coração. Deus, ele está procurando quem dar acesso a ele. E muitas pessoas confundem, muitas pessoas olham para as pessoas que estão, né, no altar, que estão aqui fazendo lives, que se colocam aqui até mesmo nas redes sociais e pensam, eu não, para eu poder fazer isso, eu tenho que fazer um seminário teológico, para eu poder fazer isso, eu tenho que ser consagrada, para eu fazer isso, e criam tantas ideias e tantas coisas que muitas vezes servem de obstáculo, mas o Deus que eu conheço, o Deus que nós servimos, é o Deus que está à procura de pessoas que dão acesso a Ele e que lançam a Ele todos os seus cuidados e confiam plenamente na Sua palavra. E se tem algo que é certo sobre quem Deus chama, sobre aqueles que Deus salva, é que Ele nos colocou nessa terra para ser uma voz. Todas as pessoas que Deus salva, Ele salva para que eles deem testemunho, para testemunharem. Então está certo, é certo, e a palavra de Deus nos ensina isso, que Ele chama alguns para apóstolos, outros para pastores, e tantas coisas, né, que a gente vê, mas a verdade é que Ele nos chamou para ser essa voz, e você é essa voz. E Amém. esse devocional tá incrível, tá maravilhoso. Quantas pessoas já me relataram
Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas, até mesmo porque eu sou sua cunhada. E é interessante, sabe por quê? Desde que você lançou o Devocional na Prática, várias amigas minhas, quando elas me encontram, uma das primeiras coisas que elas falam comigo é: Meu Deus, e a Thalita? Que coisa linda, que coisa tremenda. Que lindo ver o que Deus está fazendo na vida da Thalita. Então, continue, não pare, continue avançando. E quando eu comecei a meditar sobre a leitura que você me enviou, né, sobre a página 49, eu me identifiquei muito e foi muito bom para mim, porque eu pude relembrar tantas promessas da parte de Deus na minha vida. Quem não me conhece, eu sou nascida num lar evangélico, sou filha de pastor e eu tive muitas experiências com Deus ainda quando criança. E eu fui lendo essa resposta da oração, o próprio Deus falando, e foi muito confortante, foi muito edificante para mim, porque me trouxe a memória dos primeiros momentos que eu ouvi Deus falar comigo. E isso eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje, por quê? Porque eu vou repetir e enfatizar. Deus só quer um acesso. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E enquanto alguns complicam muito, sabe? Jesus veio para a terra para simplificar. E ele veio para a terra para mostrar o que ele desejava. Que ele desejava uma conexão com as pessoas. E é isso que esse devocional faz, né? De uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, dá esse acesso. Quando você decide: eu vou entrar aqui, Deus, eu vou tirar um tempo para falar com o Senhor, não importa onde você esteja, não importa que situação você esteja vivendo, não importa quem você é, não importa a sua situação, no momento que você se coloca para falar com Deus, você pode ter certeza que os olhos do Senhor estarão voltados para você. Então, que nessa manhã eu quero iniciar te dizendo: eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as suas demandas, os desafios que você está enfrentando, eu não sei, mas eu posso te dizer uma coisa: quando você se colocar diante de Deus e você abrir a sua boca para falar com o Pai, Ele vai mostrar a você que Ele é Deus. Que ele é Deus. A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22, assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, o que você faz ao orar? Quando você ora, você está dizendo: Senhor, olha para mim, me veja aqui, preciso da sua atenção, eu preciso de respostas, fala comigo, eu estou pronto para ouvir. E é algo tão espiritual, é algo tão poderoso, porque a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas Raquel, será que eu sou justo? Mas Raquel, eu sou pecador, eu sou pecadora sim. Se você sente isso, começa a sua oração pedindo perdão a Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, até mesmo pela minha incredulidade. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu tenho pouca fé. Porque muitas vezes eu me sinto só. Sabe? Mas o segredo é a oração. O caminho é a oração. Quando você ora, você demonstra a Deus: Deus, fala comigo. Quando você ora, você está mostrando ao Senhor: Deus, eu preciso e eu dependo de ti. Servir a Deus é nutrir um relacionamento com Ele. Eu nunca vi Deus ignorar uma pessoa. Ele é incapaz. E é isso que eu vejo aqui nessa resposta de Deus, quando na oração, bem no início, diz assim: meu Deus, ensina-me a esperar com paciência na sua promessa. Hoje eu quero falar para você que está aqui
que está esperando, aguardando o cumprimento de uma promessa. E eu quero te dizer que a resposta de Deus para você é essa aqui, olha. Eu estou preparando você e capacitando-a para receber as minhas bênçãos. Não vou fazer nada na sua vida sem que antes eu prepare o seu coração adequadamente. Quero fazê-la prosperar. Quando eu li isso, eu falei, o quê? É isso mesmo. Mas antes, estou esperando você, ensinando-a e capacitando-a. Tenha fé. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, tenha fé. E se mantenha firme na minha presença. Pois os planos que tenho para você vão se cumprir. Você sabe qual que é o desejo do Senhor? Qual que é o desejo de Deus? Antes de qualquer coisa, Deus quer que você esteja na presença dele. Deus quer que você esteja na presença dele. E é tão bom a gente ouvir uma promessa, a gente receber uma palavra de Deus. É tão bom a gente ouvir Deus, sentir Deus de perto. E Deus é um Deus zeloso. Ele é um pai zeloso e eu vejo isso claramente nessa resposta. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E olha, quando eu li isso aqui no devocional, na prática, na página 49, eu fui consolada nessa manhã. Porque esta é a verdade sobre o nosso Deus. Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, o profeta declara, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O texto vem dizer, mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro e todos nós somos obra das tuas mãos. E é exatamente isso que a resposta da oração está falando aqui. Eu estou preparando você e capacitando você para receber as minhas bênçãos. Gente, eu li algo e eu quero compartilhar com você. Se tem alguém, eu li um escritor dizer aqui assim, olha, se tem alguém que tem o poder dos destinos dos homens na mão, é Deus. Amém. Se tem alguém que tem o poder dos destinos dos homens na mão, é Deus. Mas sabe o que eu entendo? Que ao receber uma promessa de Deus, ao receber a promessa de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso me apropriar da sua promessa e viver para ver o cumprimento da promessa. Uma coisa é receber uma promessa. Outra coisa é me apropriar da promessa e viver para ver o cumprimento da promessa. Agora eu já vi muita gente que recebeu promessa de Deus, que teve experiência com Deus, mas vive disperso, mas vive, sabe, desorientado, desesperado, ansioso, preocupado, angustiado, cheio de ansiedade no coração. Deus não dá promessa a ninguém para te levar ao desespero. Deus não dá promessa a ninguém para te perturbar, para te deixar sem tranquilidade, para te deixar ansioso. Ou seja, quanto ao plano e à promessa de Deus, tudo que ele falou está de pé. Mas entre a promessa e o cumprimento tem um tempo, tem um processo. E esse tempo e esse processo não pode ser desprezado, não pode ser descartado. Porque assim como eu li aqui em Isaías 64, no versículo 4,
Aqui o profeta diz, ele é pai. E como pai, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que é preciso para gerar em nós, para ativar em nós uma fé inabalável. Agora, a fé, ela é algo concreto, ela não pode ser algo simplesmente uma atitude isolada. Eu tenho aprendido isso. A fé não é uma atitude isolada, a fé é perseverança. A fé não é uma atitude isolada. Recebi uma promessa. Amém. Amanhã a promessa vai se cumprir. E se ela não se cumprir amanhã, significa que a palavra de Deus não é válida. Eu já vi isso. Quando você recebe uma promessa e você duvida da promessa, você está duvidando de Deus. É verdade. Você está duvidando do que Deus quer. Então, que nessa manhã você compreenda. Além de receber uma promessa, você precisa viver para ver o cumprimento dessa promessa. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que a promessa deve ser suficiente para te sustentar até o cumprimento da promessa. Significa que a promessa deve ser a palavra que norteia todos os seus caminhos. Significa que a promessa, aquilo que Deus prometeu a você, deve ativar em você um entendimento do que é que Deus deseja trabalhar em você. E aqui eu quero trazer para vocês textos da palavra de Deus. Sabe por quê? A promessa mais perfeita, a promessa mais poderosa é tudo que foi escrito aqui nessa palavra. E muita gente recebe palavras, recebe promessa, recebe profecias, mas não querem obedecer essa palavra. Não querem cumprir a palavra de Deus. Que nessa manhã você entenda que a promessa vai se cumprir. Mas até que a promessa se cumpra, o que é que você está fazendo? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, como está aqui, como um dos textos da meditação, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Deixa eu te dizer o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nesse texto. A primeira promessa de Deus aos seus filhos é a promessa da salvação. É a promessa da salvação. E ainda que você tenha uma promessa sobre a sua vida, entenda uma coisa. Deus nunca vai te pedir algo que coloque em risco a tua salvação. Deus nunca vai te dar uma promessa que comprometa aquilo que Ele já te confiou. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas receberem uma promessa de Deus de uma porta que vai se abrir. De um tempo de prosperidade que virá sobre a vida dela. E aí, sabe o que acontece? A pessoa começa a gastar o seu dinheiro até mesmo antes de ter o recurso. Não, é porque Deus me deu uma promessa. Deus vai abrir as portas. Ah, eu vou ser próspera. Deus vai me abençoar financeiramente. Sim, Ele vai te abençoar financeiramente. Mas não é por isso que você tem que ser irresponsável com os recursos que você tem. Mas não é por isso que você deve deixar de dar o seu dízimo, que você deve deixar de ofertar na casa do Senhor. Não é por isso que você deve ser irresponsável com aquilo que Ele já te confiou. Isso é ser menino na fé. Então entenda, a promessa de Deus, ela nunca vai colocar em risco a palavra, aquilo que Ele confiou a você.
Não é para colocar em risco a sua salvação. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo a promessa, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A promessa de Deus serve para que você tenha um coração ensinável, para que você dependa somente de Deus. E depender de Deus é o quê? É servir a Deus com verdade, buscando ouvir dele direção para a sua vida em todas as áreas. Porque é ao justo que ele promete. O que é o justo? O justo é aquele que caminha com Deus com fidelidade, com lealdade. Aí a palavra vem dizer em Timóteo, na sua primeira carta que Paulo escreveu, no capítulo 4, no versículo 8, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O exercício físico é de pouco proveito. Nós sabemos os benefícios do exercício físico para a saúde, né? E para o bem-estar do ser humano. Mas o exercício de quem recebe uma promessa é viver uma vida piedosa. O exercício espiritual nosso para que possamos viver as promessas de Deus na íntegra é ter uma vida piedosa. E o piedoso é aquele que é irrepreensível. Paulo vai dizer que para sermos aprovados por Deus, precisamos ser irrepreensíveis. E o irrepreensível é aquele que não há necessidade de ser corrigido. Ou seja, viver para ver o cumprimento da promessa é investir numa vida piedosa. E entenda nessa manhã, Deus, o que Ele quer falar ao seu coração é: enquanto a promessa não se cumpre, não fique ocioso. Não seja negligente à minha palavra. Não seja negligente a essa promessa. E tem muita gente que desanima. Tem muita gente que recebe uma profecia. Todo mundo gosta de receber uma profecia. Ah, um vaso. Tem gente que até liga, procura, vai atrás. Mas e essa profecia aqui? Que é inerrante. No Salmo 119, eu amo o Salmo 119. É o salmista falando da lei do Senhor, da palavra de Deus. É o salmista falando dessa palavra que revigora a alma, que sustenta, que nos fortalece. E eu quero ler alguns textos no Salmo de 119, ele falando da promessa. Porque a maior promessa que existe é essa daqui. E quem sabe você está aqui hoje e você está pensando: ai, Raquel, eu nunca recebi uma palavra profética de um profeta. Não, tem problema não. Você tem essa profecia aqui. Você não precisa de um profeta para te falar nada. É só você abrir a palavra de Deus, a Bíblia. E é por isso que a Thalita colocou aqui, ó, a oração, os textos da palavra de Deus e a resposta de Deus. Sabe por quê? Antes que um profeta fale contigo, Deus quer saber se você está interessado na palavra dele. Se você primeiro vai confiar aqui, ó, nessa palavra aqui. Aí no Salmo 119, o versículo 40, o salmista vai dizer: a tua promessa foi plenamente comprovada. E por isso o teu servo a ama. Você ama a palavra de Deus? No versículo 76 diz assim: seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Quem está aguardando a promessa e vive para ver o cumprimento da promessa, precisa nutrir no seu coração e entender que Deus te ama. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele jamais vai permitir que você viva ou faça qualquer coisa, ou receba qualquer coisa que possa comprometer aquilo que Ele te prometeu. E é por isso que é interessante e importante você
entender que na resposta de Deus, quando ele diz, eu não vou fazer nada na sua vida sem que antes eu prepare o seu coração adequadamente. Sabe o que prepara o coração? A palavra de Deus. Você quer saber o que prepara o coração? Aí o salmista vai dizer no versículo 50, este é o meu consolo. No meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. A palavra tem sido consolo para você? O que você faz quando a sua alma grita? O que você faz quando a dor da espera bate no seu coração? Porque é verdade, é difícil esperar. Mas se você estiver ocupado em fortalecer-se espiritualmente, a espera, ela não vai te vencer. A espera vai te ensinar. Amém. A espera vai fortalecer a sua fé. A espera vai te fazer convicto de que Deus não tarda em cumprir a sua promessa. Sabe o que significa não tarda? Significa que há um tempo determinado por Deus para que a promessa se cumpra. E não queira você, não queira eu, não queira a Thalita, não queira ninguém viver qualquer coisa fora do tempo de Deus. Porque então não será promessa. Porque então será qualquer outra coisa menos promessa. E aí o salmista vai dizer que o teu amor alcance-me, Senhor. E a tua salvação segundo a tua promessa. Eu passei um momento na minha vida com a minha mãe. A minha mãe há 4 anos atrás sofreu um AVC. Um AVC hemorrágico. E aos médicos era impossível ela sobreviver àquele AVC. Ela foi levada ao hospital, foi internada. E Deus operou um milagre na vida da minha mãe. Eu fui a pessoa que levei ela para o hospital, juntamente com um amigo. E enquanto eu ia para o hospital, enquanto eu caminhava, quanto eu ia, levava minha mãe, não esperava que minha mãe fosse sofrer algo como esse. Eu vi ela sofrendo um AVC na minha frente. Eu trouxe à minha memória a palavra de Deus. E eu comecei a cantar a minha canção Poderoso Ele É. Que é uma palavra cantada, Efésios 3, quando diz aquele, a Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, é poderoso. E eu comecei a cantar, levando a minha mãe para o hospital, e eu comecei a cantar naquele momento, veio uma força sobre a minha vida tão grande, veio uma força sobre mim que eu comecei a cantar, poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais. Infinitamente mais poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais, Ele é grande. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? No momento da adversidade, você pode chamar pela promessa dele, pela palavra dele. No momento da dor, no momento da aflição, você pode fazer como um salmista, trazer à tua memória aquilo que te traz esperança e falar, ah, Senhor, que o teu amor substitua os meus medos, que o teu amor nessa hora tome o meu coração de tal maneira para que eu não desfaleça enquanto a promessa não se cumpra. E aquilo foi me dando uma força, Eu cheguei no hospital, eles atenderam a minha mãe imediatamente. A minha mãe foi entrando em coma e eles pediram licença. Eu não pude mais ficar com a minha mãe. Eu saí por aquela porta e eu me vi naquela situação, uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse passar. E ali, naquele hospital, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E o Espírito Santo me trouxe à lembrança a sua palavra. E ele me disse, eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração. E ele disse assim, filha,
Acalma o teu coração. Sou eu que coordenei todas as coisas desse dia. Porque o anjo do Senhor é quem cuida da sua mãe. Tem alguém melhor do que eu para cuidar dela. Eu ouvi isso nitidamente. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor é aquele que cuida. Quando você duvida da promessa, por estar esperando o cumprimento, você está dizendo para Deus que os cuidados dele são poucos na sua vida. Mas o salmista, ele vai dizer, escuta isso no versículo 65. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Entenda uma coisa, se existe uma promessa sobre a sua vida, é porque Deus enxergou em você alguém que ele pudesse confiar essa promessa. Amém. Alguém que ele pode confiar essa promessa. Então compreenda, no momento da adversidade, você precisa estar abastecido da palavra de Deus para suportar a espera da promessa. E se o salmista está dizendo que Deus trata com bondade os seus servos, não é para sua tortura. Eu já ouvi gente falar: botei Deus, eu chamei Deus para uma DR. Ele me prometeu. Que espírito altivo é esse? Não. Essas palavras não podem sair da sua boca. Não são essas palavras que saem da boca de quem tem uma promessa. As palavras que saem da boca de quem que tem uma promessa são essas aqui do salmista. O versículo 162, ele diz: eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Gente, você sabe qual que é o nosso problema? O problema é pensar que você só vai se desfrutar dos despojos, das bênçãos de Deus, quando a promessa se cumprir. Quem te falou que para desfrutar das bênçãos de Deus, a promessa tem que se cumprir? Você pode ter uma promessa e ainda está aguardando a promessa se cumprir. Mas enquanto aquela promessa não se cumpre, Deus quer te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus ainda vai trabalhar. Não é o que Isaías 64 está falando? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E será que o trabalhar de Deus por você, enquanto a promessa não se cumpre, e o trabalhar de Deus em você também não é uma bênção? Não é uma bênção? O salmista vai dizer: passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Você está aguardando o cumprimento da promessa? Enquanto isso, pega o devocional da prática da Thalita e todos os dias persevere em buscar a Deus. Mostre para o Senhor que você não está buscando ou servindo Ele apenas porque você quer as suas bênçãos. Amém. Mostre para Deus que você não está servindo a Ele apenas porque você está esperando uma porta aberta. Mostre para o Senhor. E então a promessa vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te dar ânimo e vai gerar convicção no seu coração. Porque o desejo de Deus é te fortalecer, é te dar uma fé inabalável. E posso te dizer, servir a Deus não é para tímidos, não é para desconfiados, não é para despreparados, nem desesperados,
mas servir a Deus é para os fortes. E antes que Deus te abençoe, Ele quer te fortalecer. E aí, quando você ouvir Deus falando, eu estou preparando você e capacitando-a para receber as minhas bênçãos, você precisa fazer uma pergunta para Deus. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Senhor, de forma objetiva e clara, mostra-me o que há em mim que pode me atrapalhar de receber a tua promessa. Você precisa ter um relacionamento com Deus a tal ponto de chegar para falar com Ele até mesmo as coisas que você acha insignificantes. Ah, para que falar isso para Deus? Não. Eu já ouvi Thalita falar isso várias vezes nas suas lives. Fale para Ele: Senhor, eu tô com preguiça. Senhor, eu tô cansada. Porque deixa eu te dizer uma coisa. No tempo que você chamar por Ele, com preguiça, sem preguiça, cansada, com motivação, sem motivação, Ele vai comparecer. E sabe o que isso vai causar em você? Convicção. Então, quando você ouvir Deus dizendo: não vou fazer nada na sua vida sem que antes eu prepare o seu coração adequadamente, peça a Deus: Senhor, limpa o meu coração. Faz uma faxina no meu coração. Purifica-me, Senhor. Como o salmista diz no Salmo 51, eu amo esse salmo. Ah, gente, eu amo os salmos. Quando ele diz: purifica-me. No versículo 7, com o isopor, olha isso. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No versículo 10 ele diz, no versículo 9, ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora eu quero te perguntar: você acha mesmo que não tem nada que Deus precisa trabalhar no seu coração? Que Ele simplesmente não cumpriu a promessa porque Ele está de bobeira lá no céu? Ou será que Ele não é o Deus que vê e conhece a mente e os corações dos homens? Ele é aquele que conhece como ninguém. E é por isso que o salmista vai dizer no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Raquel, o que eu preciso fazer até antes? O que eu preciso fazer na espera do cumprimento da promessa? Recite esse texto. Se não houver palavras, porque existem certas situações da nossa vida que nem nos vem palavras na boca para orar. Por isso que você tem que orar a palavra. Enquanto a promessa não se cumpra, quem vive para ver o cumprimento da promessa, ora a palavra. Busca ter uma vida piedosa, se santifica, mas ora a palavra. Ora a palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você quer saber o que vai acontecer? Deus vai começar a te espremer. Ah, Raquel, pensei que você ia falar uma coisa para aliviar. Não, Ele vai te espremer. Sabe, igual uma prensa. Mas o que acontece quando a azeitona vai para a prensa? Quando a azeitona vai para a prensa, o que é extraído da azeitona? Óleo, azeite. E eu sinto de Deus para falar para alguém que está assistindo essa live: se você está no tempo da prensa, aguenta. Porque o que será extraído de você vai glorificar a Deus de tal forma, vai exaltar a Deus de tal forma, que não só você vai ser edificado, mas muitos ao seu redor verão a sua transformação e também vão entender que precisam ser transformados e suportar a prensa para ver o cumprimento da promessa. Então, quando você ouvir Deus dizer: quero fazê-la prosperar, mas antes estou preparando você e ensinando-a e capacitando-a, pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, me mostre claramente, porque está meio confuso, eu não estou conseguindo enxergar. Me mostre sinais.
E me ensina, Senhor. Se o meu coração estiver endurecido, se há dor dentro de mim, se há amargura dentro de mim, me ensina a perdoar. Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém, Senhor, que eu preciso servir, que me maltratou? Tem alguém, Senhor, que eu preciso pedir perdão? Tem alguém, Senhor, que eu ofendi? Eu te ofendi, Senhor. Te peço perdão. Como o salmista diz, Senhor, livra-me dos pecados que eu desconheço. Então é a hora de você chegar para Deus e pedir perdão. Senhor, se houver algum pecado que nem eu estou lembrando, eu te peço perdão. Porque entre a promessa e o cumprimento tem um processo que você não pode desprezar, que você não pode descartar. E todas essas coisas cooperam para que quando você chegar na promessa, você venha desfrutar de uma nova realidade em Deus. Mas Deus não faz nada passageiro. O que Deus faz na nossa vida não é somente momentâneo. O que Deus faz na nossa vida é permanente. Então, quando o cumprimento da promessa acontecer, você pode ter certeza que então se iniciará um novo tempo permanente na sua vida e as coisas velhas ficarão no passado, os pecados, os hábitos, o pensamento, a mentalidade e as fortalezas que um dia foram criados na sua mente não terão poder mais sobre a sua vida, porque quando a promessa for cumprida, você já não será mais o mesmo. Amém. Glória a Deus. E aí você me pergunta, Raquel, então o que eu preciso fazer enquanto a promessa não se cumpre? Saiba que o estado do seu coração conta muito para Deus. Seja ensinável. Sem fé, ninguém vive promessas. Fortaleça a sua fé. E entenda que a perseverança é o que Deus está trabalhando em você. Deus está te ensinando a ser perseverante. Amém. Ser resiliente. Deus está te ensinando a ser resistente. Para que quando vier outras ondas e o teu barco balançar, você saiba que você não vai naufragar. Porque aquele que um dia prometeu e cumpriu é aquele que é poderoso para trazer livramento para fazer. Para você que estiver novamente diante das ondas fortes. Agora eu vou te dizer. Você precisa ser ensinável. E se tem algo que a espera nos ensina, ela nos ensina a nos humilhar debaixo da mão de Deus e nos manter humildes. O ensinável sempre estará melhor preparado. Grava isso, se alguém puder digitar. O ensinável sempre será ou estará melhor preparado. Então saiba. E eu tenho aprendido isso, Thalita. Eu tenho aprendido que a jornada até o destino é tão valiosa quanto a chegada no destino. Porque é na jornada que eu aprendo a valorizar aquilo que está adiante. É a jornada que vai me ensinar que o que está diante de mim, o que virá, a promessa que se cumprirá, vale todo o esforço em busca daquela promessa. Vale toda dedicação, toda dependência em Deus até o cumprimento da promessa. E eu quero concluir em Isaías 40, no versículo 29 a 31, que é o texto que você colocou aqui. Eu quero terminar com esses últimos dois textos. E eu quero ler aqui na versão NTLH. E receba essa palavra para você hoje, que está esperando o cumprimento de uma promessa, que se sente cansado, abatido, que precisa de renovo. Hoje Deus tem renovo para você e Ele está dizendo: aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças.
voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ei, você não sabia, né? Mas o que Deus estava forjando em você, o que Deus estava fazendo enquanto a promessa não se cumpre, Ele está te dando asas como águia. Você não sabia, mas o que Deus está fazendo é te transformando numa águia. Você não sabia, mas o que Deus está fazendo é te transformando numa águia que vai voar alto e que não será abatida. Porque, diferente de muitos pássaros, a águia, quando o predador vem, ela é capaz de voar tão alto, e só ela suporta o ar daquela altura, que quando ela alcança a altura, o predador morre asfixiado. É nessas alturas que Deus quer que você voe. Ele quer que você voe nessa altura. E por isso você pode ter certeza que, como diz no Salmo 37, versículo 34, espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Essa palavra se cumprirá na sua vida. Você pode ter certeza que quem espera no Senhor e anda nos seus caminhos verá a exaltação e herderá a terra da promessa. Não viva nessa terra, não espere apenas por essa terra. Além de vida abundante que Deus tem para você nessa terra e grandes conquistas, há uma eternidade que nos espera. E enquanto você aguarda o cumprimento da promessa, Deus também está treinando em você o desejo. Deus está aprimorando em você o desejo e o anseio por uma eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Raquel. Amém. Palavra edificante, né? Muito obrigada aí pela sua participação, palavra que veio direto para as nossas, porque eu entendo que às vezes, né, a gente entende que a gente sabe que tem promessas, mas é justamente o tempo da espera que acaba prejudicando. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, quer dar um jeitinho, que até coloca aqui na oração: Senhor, não permita que eu me apresse e queira fazer tudo por minha conta e risco, né? Quando a gente entende que a promessa vem de Deus, nada melhor do que Ele para dizer o que, quando, como, né? E o tempo que a gente precisa esperar, né? Então, aqui, quando eu falo desses versículos, eu falo principalmente da gente saber esperar com paciência, a gente ter paciência e nunca deixar de se relacionar com Deus através da palavra. Porque às vezes a gente esquece, a gente sabe que Deus tem promessas nas nossas vidas e por conta disso a gente não precisa fazer mais nada. Mas a gente precisa entender que para as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, a gente precisa obedecer os princípios que estão descritos aqui. De repente, muitas promessas ainda não se cumpriram na sua vida porque você não está obedecendo o que está escrito aqui. Para eu obedecer o que está escrito aqui, eu preciso meditar, eu preciso conhecer, não é verdade? Então, eu queria aqui te agradecer mais uma vez, Raquel, né, por você ter sido instrumento nas mãos de Deus para as nossas vidas, nos alertar, porque hoje, né, foi uma palavra de alerta, assim. Muita gente quer só ouvir vitória, 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 Deus tem vitória, Deus tem promessa, assim. Mas e a jornada, né? Como esperar, como fazer para evitar, né? Não se tornar ansioso, aflito, afoito, que é o que muitas vezes acontece com a gente, quando a gente tem certeza das promessas. A gente fica afoito, aflito, ansioso, querendo que elas aconteçam. Esquece que tudo tem um processo. Eu queria que você terminasse orando por nós. E eu vi aqui que muitas pessoas estavam perguntando: vai deixar salva? Eu vou deixar eu tenho deixado as lives dessa temporada do Devoção na Prática, né? Eu tenho deixado salva no meu YouTube. Então, acaba aqui, eu carrego e coloco lá no YouTube. Então, quem quiser assistir depois, quiser compartilhar, né? O link na minha bio, eu sempre estou compartilhando, colocando lá a live salva, tá? Queria que você terminasse orando por nós, Raquel. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Você pode ter certeza que essa palavra muito me edificou, sabe?
E eu tenho certeza que muitas pessoas estão é, saindo daqui, dessa live, né, com a esperança renovada. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Eu tenho aprendido, Thalita, que nenhuma palavra humana tem poder de convencer um homem. Só a palavra de Deus realmente nos sustenta. Então é nítido perceber que quem recebe promessa é só uma questão de tempo. Então, realmente precisamos aprender a esperar, porque o tempo não se pode ser violado. Então, que você receba isso, tudo que foi falado, e traga à sua memória isso. É uma questão de tempo. Já já a promessa se cumprirá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã. Eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã gloriosa na sua presença. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom saber que o Senhor é aquele que vela pela sua palavra. Saber que tu és um pai zeloso, que tu és um pai que vela em cumprir a sua palavra, e não somente que vela em cumprir a sua palavra, mas tu és aquele que trabalha por todos os que esperam em ti. E aqui estão os teus filhos, aqui está a Thalita. Olha, olha para nós, me veja, nos veja nessa manhã. Há promessas que ainda precisam se cumprir nas nossas vidas, que possamos, Senhor, perseverar e esperar por ver o cumprimento da promessa, que possamos viver determinados a esperar para ver o cumprimento e viver para ver, não viver duvidando, não viver ansioso, não viver se queixando, não viver murmurando, não viver se preocupando, mas viver para ver o cumprimento da tua promessa. Eu te louvo pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, Deus, e que penetra nessa manhã, que ela atinge juntas e medulas, ó Pai, para discernir os pensamentos, os propósitos e as intenções do nosso coração. Mostra-nos aonde há que estamos errando, o que precisamos fazer e como devemos nos posicionar no tempo da espera. Fala de forma particular a cada um, porque o Senhor é Deus que faz isso. Muito obrigada, Deus. Eu te peço que muitos aqui nessa live possam ter uma experiência nova contigo, que ao orar ao Senhor e pedir esse discernimento sobre o que é que precisa ser feito, de forma particular, o Senhor venha responder. Dê a pessoas que estão aqui vivendo por dias difíceis, momentos desafiadores, situações muito difíceis. Senhor, essas pessoas, traz uma estratégia para elas. Eu não sei o que elas estão vivendo, mas eu oro agora porque no meu espírito eu sinto isso. Que se houver pessoas que estão aqui vivendo adversidades, que estão se deparando diante de obstáculos, impedimentos, que hoje o Senhor venha trazer a revelação, entendimento e a estratégia necessária para que o teu nome seja glorificado e a vitória seja certa em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Raquel. De Pessoal que tá... nada. Um beijo que a cada um de vocês. Tchau. Tchau, tchau.